Vou falar um pouquinho sobre a minha história, né? O meu conteúdo no canal é Resista de Vida, falando as verdades, falar sobre mim. Eu, aos meus 10 anos de idade, já chamei a responsabilidade de mãe para mim. Viu? Me deixa aqui um dia, eu vou contar por mim. Viu? Por 10 anos de idade, viu? Eu já chamei a responsabilidade de mãe para mim, sem eu ter filho. Porque nessa época minha mãe bebia muito, eu não gosto nem lembrar disso. Minha mãe bebia muito e tinha meus irmãos pequenos, né? E a minha irmã mais velha do que eu, que Deus já tenha, que já faleceu, trabalhava longe, afastada de nós. Aí era eu a mais velhinha, né? E a minha mãe não ligava assim muito, às vezes saía pra rua, que nem o caso dessa irmã minha que sai, passa 24 horas, eu fico me lembrando, né? E não ligava muito de voltar, ela trazia a comida, até do que ela vinha, ela trazia, mas faltava. Sempre negócio das coisas de comer, ela se preocupava, ela trazia. Mas era rueira muito, viu? Uma coisa que minha mãe deu nota 10 para ela, que ela nunca aceitou o padrasto judiar com nós. Uma vez que ela arrumou um padrasto que ele queria abusar da minha irmã, ela largou. Arrumou outro padrasto que ele batia muito em nós, ela largou. Ela nunca apoiou. Sempre nós em primeiro lugar na vida da mãe. Ela podia era beber, podia ter seus defeitos, mas nós era em primeiro lugar na vida dela, né? E tem mãe que não é assim com os filhos. Eu fico olhando para a irmã minha, que passa 24 horas e não liga muito para os filhos, né? Mas que Deus tenha piedade de uma pessoa dessa, né? Mas vamos embora ao vídeo. E eu comecei a vender cheiro verde, viu? Saía com a banheirinha de cheiro verde na cabeça. Tinha um velhinho lá que até morreu, que Deus a tenha, sempre que morava no Grajaú. Saía, ele ia pedir esmola, eu ia mais ele, viu? Com a sacolinha. Quando eu chegava, ele repartia aquelas coisas, eu levava para casa, ia cozinhar para meus irmãos comer. E quando eu chegava do cheiro verde, meio-dia, com aquele dinheirinho eu ia comprar aquele arroz e fazia as misturas para meus irmãos comer. Eu quero dizer para vocês, eu sou uma pessoa muito sofrida. Eu tinha muita mágoa dentro de mim assim, antes de eu aceitar Jesus, caminhar para a igreja, por causa da minha infância. Gente, a minha infância foi para cá, mas hoje em dia eu entendo que eu nasci na família certa, estou no lugar certo, viu? Tem muitos irmãos meus que, irmão, que não, às vezes é assim, é porque a Maria Raimunda é balerenta, né? A Maria Raimunda briga demais, é porque eu não apoio esse tipo de ser vergonhice. Porque eu sofri muito, eu não quero ver minha família sofrendo, passar por o que eu passei, tá entendendo? E por isso eu digo, aí hoje em dia minha mãe está de idade, atacou depressão, viu? Minha mãe bebeu tanto, pintou de tudo que essa vida oferecia, minha mãe aproveitou, né? Hoje em dia vive velha, com depressão, viu? Aí tá com a irmã minha, que ela só se dá comigo, a ver minha mãe passa de 2 dias sem querer banhar, sem querer comer. Aí as minhas irmãs dizem, vem aqui, Maria Raimunda, minha mãe não quer fazer isso. Aí eu vou. Na época que minha mãe adoeceu, minha mãe ficou sem comer, correndo na rua. Era eu para andar com minha mãe na rua, levar para os hospitais, porque não tinha os outros meus irmãos não tinham paciência. Às vezes batiam nela, viu? E dizia coisa, mal palavra, e ela toda a vida comigo. E casei, graças a Deus, Deus me deu um bom marido. Ou boa hora eu digo, Deus me deu um bom esposo, né? E no começo do meu casamento eu não dava valor ao meu esposo, porque eu era muito danada. Mas graças a Deus consegui enxergar a tempo, né? Meu esposo também se endireitou, porque ele era danado, mas se endireitou. E levei meus irmãos comigo, né? Meus irmãos, quando eu casei, ficaram tudo chorando, mas foram tudo comigo. Aí eu comecei a criar, viu? Essas minhas irmãs, esses meus irmãos, depois que cresceram, vieram embora. E eu fiquei lá nesse interior. Hoje em dia, meus irmãos, tem uns aí que são os homens trabalhadores, viu? Hoje em dia, meus irmãos são os homens trabalhadores, soldador, trabalham bem, mas estão perdidos nas bebidas, nos vícios, viu? Tem umas irmãs minhas também, que está perdida, não tem preocupação, não tem amor aos filhos, viu? Aí eu vejo minha mãe naquela depressão profunda, meu Deus, viu? A minha sobrinha já passou por uma depressão profunda, meus irmãos tudo socados nos vícios, e Deus me resgatou na hora certa, botou na igreja certa, e o Senhor tenha piedade da minha família. Gente, assiste aí nos comentários, depois tem mais vídeo. Minha história da romance.